Quando Deus silencia, Ele está trabalhando, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3 tom. De conversa íntima, acolhedor, sabe aqueles momentos em que parece que Deus está em silêncio? Você ora, espera, e nada acontece. O céu parece fechado, e a pergunta começa a ecoar no coração. Será que Deus me esqueceu? Mas hoje eu quero te lembrar de algo precioso. O silêncio de Deus nunca é vazio, é cheio de propósito. Deus não é como nós. Ele não age no nosso tempo, nem responde no nosso ritmo, mas Ele está sempre trabalhando. Mesmo quando a gente não vê, não sente, não entende, desenvolvimento profundo, bíblico, inspirador. Abacuque foi um profeta que também viveu esse silêncio. Ele clamou, questionou, chorou e parecia que Deus não respondia. Mas então o Senhor o chama para escrever a visão e diz: ela vai se cumprir no tempo certo. Ainda que pareça demorar, espera. Essa palavra é para você hoje. Lembra de José? Deus deu sonhos a ele. Mas antes de vê-los se cumprir, ele foi jogado num poço, vendido, caluniado, preso injustamente. E o céu? Silêncio. Mas mesmo no silêncio, Deus estava agindo, preparando tudo. E no tempo certo, José saiu da prisão direto para o palácio. Deus estava trabalhando no invisível para manifestar no visível. Aplicação prática. Encorajamento direto ao coração do ouvinte. Talvez você esteja num desses períodos agora. Nada faz sentido. Nada se move. Só o silêncio, mas não se engane. Deus não está parado. Ele está construindo algo. Talvez em você. Talvez ao seu redor. Talvez nas duas coisas. Confia. Ele sabe o tempo. Ele sabe o caminho. E Ele nunca falha. Não. Desanime, continue firme, a promessa vai se cumprir. E agora eu quero orar com você. Pai, obrigado porque mesmo no silêncio o Senhor está presente. Ajuda-nos a confiar, mesmo sem ver. Fortalece quem está esperando por respostas, por direção, por promessas. Que a fé não se apague nesse coração. Que a esperança renasça e que no tempo certo tudo se cumpra para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, compartilha com alguém que também precisa ouvir. A mesa está preparada. Confie no provedor. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmos 23:5 tom. Tranquilo e acolhedor. Quantas vezes a gente se preocupa com o amanhã, com as contas, com o sustento da casa, com os sonhos que parecem grandes demais para nossa realidade. Verdade é que todos nós, em algum momento, ficamos inseguros. Mas hoje eu quero te lembrar de algo poderoso. Deus é provedor. Ele já preparou a mesa. Antes mesmo de você sentir a necessidade, Deus já tinha preparado a provisão. Davi declara no Salmo 23, preparas uma mesa. Ele não diz, tu improvisas uma mesa. Ele diz, tu preparas. Sabe o que isso significa? Que Deus já estava cuidando dos detalhes antes da luta começar. Mesmo na presença dos inimigos, mesmo em um cenário difícil, a mesa está posta. Ela é símbolo de cuidado, de sustento, de honra. Deus é aquele que alimenta corpo, alma e espírito. Ele supre com paz, com direção, com força e sim também com recursos. Lembra de Elias? Em meio à seca, Deus mandou corvos levarem pão e carne. Quando o riacho secou, Deus já tinha preparado uma viúva que, mesmo sem ter quase nada, foi instrumento de provisão. O mesmo Deus que fez isso lá atrás é o mesmo que cuida de você hoje. Talvez você esteja em meio à escassez. Talvez esteja se perguntando como vai ser amanhã.
Mas deixa eu te dizer algo com amor. O Deus que cuida dos lírios e alimenta os pardais não vai esquecer de você. Confia. Mesmo quando parece faltar, Deus está preparando algo. Mesmo quando tudo diz não, Ele ainda é o Deus do sim. Não ande pelo que vê, ande pela fé. A mesa está posta, o óleo está sendo derramado e o cálice vai transbordar. Receba essa verdade hoje. Você tem um Pai que cuida. Não é no seu esforço que virá o sustento, é na dependência dEle. Vamos orar juntos? Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso provedor. Mesmo quando não vemos saída, o Senhor está preparando tudo. Nos ensina a confiar, nos livra da ansiedade. Que possamos descansar na certeza de que o Senhor nunca falha. Sustenta esse coração que ouve essa palavra agora. Que a tua provisão venha no teu tempo e do teu jeito. Em nome de Jesus, amém. Recomeços com Deus, sempre é tempo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23, tom acolhedor. E cheio de esperança, você já se sentiu como se tivesse ido longe demais? Como se não houvesse mais volta? Talvez você pense, eu errei demais, não tem mais jeito. Mas hoje, eu quero que você ouça isso com todo o coração. Com Deus, nunca é tarde para recomeçar. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Isso significa que todos os dias são novas chances nas mãos do Pai. Muitas pessoas carregam culpas antigas. Ficam presas ao que aconteceu, ao que fizeram, ao que deixaram de fazer. Mas Deus não é um acusador. Ele é um restaurador. Olha para Pedro. Ele andou com Jesus, viu milagres, ouviu ensinamentos, mas na hora da pressão, negou o Mestre 3 vezes. Foi um erro amargo, um momento de fraqueza. Mas o que Jesus fez depois? Restaurou. Pedro não apenas o perdoou, mas confiou a ele uma missão poderosa. Apacenta as minhas ovelhas. Deus faz isso com quem se arrepende e se rende. Ele transforma vergonha em autoridade, feridas em testemunho e derrotas em novos começos. Se você sente que falhou, que perdeu tempo, que foi longe demais, deixa eu te lembrar. A graça de Deus vai mais longe ainda. Não importa o que você fez, importa o que você decide fazer agora. Deus está de braços abertos para quem quer recomeçar. A pergunta hoje não é, será que Ele ainda me ama? A pergunta é, você quer voltar? Hoje é um novo dia e você pode fazer dele um ponto de partida. Deus não te rejeita, Ele te chama para perto, para curar, restaurar e escrever uma nova história com você. Vamos orar juntos? Pai, obrigado por tua misericórdia que nunca falha. Obrigado porque mesmo quando erramos, o Senhor continua nos amando. Toca agora esse coração ferido, arrependido, cansado, dá força para recomeçar. Tira o peso da culpa e derrama a tua graça. Que essa vida volte a caminhar contigo, com alegria e com propósito. Em nome de Jesus. Amém. Você é filho, não funcionário, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15. Muita gente vive o evangelho como se estivesse tentando conquistar uma vaga, como se fosse necessário merecer o amor de Deus todos os dias. Mas deixa eu te lembrar de uma verdade poderosa. Você é filho, não funcionário. Funcionário trabalha por salário. Filho vive por identidade. Funcionário se preocupa em ser mandado embora. Filho sabe que, mesmo quando erra, tem casa, tem mesa, tem abraço. Jesus contou a parábola do filho pródigo para revelar o coração do pai. O filho, mais novo, errou feio. Pediu a herança antes da hora, gastou tudo, se afundou. Mas quando decidiu voltar, preparou um discurso.
Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Mas o pai nem deixou ele terminar. Correu ao encontro, abraçou, deu roupa nova, colocou anel no dedo e fez festa. Por quê? Porque aquele jovem não era apenas alguém que falhou, ele era filho. E o amor de um pai verdadeiro não se baseia em desempenho, mas em identidade. Você não precisa viver tentando merecer o amor de Deus. Você já é amado, já é aceito, já é chamado de filho. Claro, isso não é desculpa para viver de qualquer forma, mas é o combustível certo para viver com alegria, segurança e obediência. Você não serve a Deus para ser amado. Você serve porque é amado. Essa é a grande diferença entre religião e relacionamento. Hoje, Deus quer curar a tua identidade, te lembrar que você pertence à família dele. Não importa o que disseram sobre você, não importa o que você fez, o que importa é o que ele diz. Você é meu filho, minha filha, e eu te amo. Vamos orar? Pai, obrigado porque em Cristo fomos adotados como filhos. Obrigado porque o Senhor não nos trata como empregados, mas como filhos amados. Que toda mentalidade de culpa, medo e escravidão caia por terra agora. Que esse coração receba a tua graça e viva com liberdade. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, comenta aqui. Eu sou filho. Compartilha com alguém que precisa lembrar de quem é em Deus. E se inscreve aqui no canal Raízes do Trono Eterno para receber mais conteúdos que edificam e libertam. Deus te abençoe muito!